Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. E aqui no canal estamos com a série Jonas, a série do profeta Jonas. E o nome dessa série é O Propósito Está Aonde Você Não Quer Pisar. Esse é o segundo episódio e o título desse episódio é Tempestades que Deus Permite para Te Realinhar. O texto base está em Jonas capítulo 1, versículo 4 ao 17. No episódio anterior falamos sobre chamados, não apenas chamados ministeriais como pregar, cantar, evangelizar, mas também chamados para exercer uma obra no meio da nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na igreja. Falamos sobre como muitos fogem de suas Nínives e agora nesse episódio vamos entender qual é a gravidade de fugir do chamado de Deus. Quando a gente resiste à vontade de Deus, vamos ver o que acontece quando nós resistimos à vontade de Deus. Jonas fugiu do chamado. E então no verso 1, no capítulo 4, diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus ele não ficou indiferente. Ele agitou o mar e é isso que precisa ficar claro na nossa mente. Deus ainda sacode os céus e a terra quando um filho dele foge do propósito, foge do chamado e fica em desobediência. A tempestade que Jonas enfrentou não era o diabo, não era o inferno tentando matá-lo, era o céu tentando acordá-lo do sono da negligência e da desobediência. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Existem tempestades na nossa vida que muitas vezes estamos ali orando: Senhor, repreende esse demônio, repreende esse inimigo que está fazendo isso comigo. E muitas vezes não é Satanás. É o próprio Deus agitando o mar. É o próprio Deus mandando um forte vento, uma forte tempestade. Deus ainda sacode céus e terra, irmãos, para te colocar no caminho que Ele precisa que você esteja. Deus não vai deixar você confortável na sua fuga. E muitas tempestades que estamos vivendo e não conseguimos entender é Deus sacudindo, é Deus mandando fortes ventos, é Deus. Então tem pessoas que estão com todas as portas fechadas. Não é algumas portas, não foi uma porta que se fechou. Tudo na vida dela está dando errado. Todas as portas se fecham. Aonde ela coloca as mãos não dá certo. Aonde ela coloca os pés as portas se fecham. As finanças travaram todas. Ela não consegue pagar dívida, ela não consegue pagar o básico da casa dela. Muitas vezes não tem condições de colocar nem o alimento dentro de casa direito porque todas as portas se fecharam. Os relacionamentos estão todos desmoronando. É a crise no casamento. É a família que se afasta dela. Ela perde as amizades. As pessoas param de falar com ela. Ela começa a ficar isolada, ela começa a ficar sozinha. Ela perde a paz. Há uma crise dentro dela. O emocional está desestruturado. Ela fica perdida, andando para um lado e para o outro, tentando entender o que está acontecendo com a vida dela. Ela busca respostas em vários lugares. A saúde emocional está de mal a pior. Isso, geralmente, tem muito a ver com pessoas que estão em desobediência e estão vivendo uma tempestade para que haja um realinhamento com o céu. Quando uma porta se fecha é uma coisa, mas quando tudo começa a dar errado, desde a crise no casamento, as portas fechadas, a escassez, problemas emocionais, falta de paz, problema na saúde, acorda. Algo Deus está querendo te avisar e tem uma grande chance de ser uma tempestade de realinhamento. Tem gente que está culpando o diabo por algo que foi a mão de Deus. É a mão de Deus, porque a mão de Deus também causa tempestade. A mão de Deus também traz vento. Nem tudo é o diabo. Muitas vezes é Deus sacudindo o barco de um lado para o outro para nos acordar. Mas não é para nos matar. É Deus exercendo amor, porque Ele não deixa que um filho amado se perca em paz. Ele vai sacudir mesmo, Ele vai confrontar mesmo. Ele vai acordar você do sono da negligência, da desobediência,
da inércia, da apatia espiritual. A Bíblia diz que Jonas desceu ao porão do navio e dormiu. Assim estão muitos hoje espiritualmente adormecidos, indiferentes. Diante dessas situações que estão acontecendo, elas adormeceram. O vento está soprando e ela está dormindo. Ela ainda não conseguiu discernir espiritualmente o que está acontecendo. Ela ainda não consegue ver que é Deus que está mandando esse vento. Ela não consegue ver que é Deus que está movendo as águas para te levar para o propósito. Muitas vezes, Deus levanta gente do mundo, como os marinheiros, para acordar quem está no sono da negligência. Tem pessoas que vai ver sua vida nessa situação e que nem é cristão e vai olhar para você e falar: amigo, isso não é normal. Todas as portas fechadas, tudo está estragando, pessoas se afastando de você, você está fugindo de algo, você está em desobediência, o que está acontecendo com você? Será que não é Deus? Muitas vezes Deus usa até ímpios para abrir os nossos olhos espirituais. Os marinheiros perguntaram a Jonas: você está fugindo de algo? É quando Jonas assume que a tempestade, que o vento, era culpa dele. E aí Jonas entende que ele precisa se entregar, que ele precisa se render. Muitas vezes você está em desobediência e está trazendo tempestade para sua família. Você está trazendo tempestade para dentro da sua casa. As pessoas não entendem por que o vento está soprando. É Jonas que está em desobediência. Deus está falando com Jonas aqui. O vento só vai cessar quando você parar de fugir e obedecer à voz de Deus. E tem pessoas sofrendo tempestades porque você está no barco delas. Talvez você está tentando consertar tudo sozinho, tentando controlar as ondas, manter o navio estável. Mas Deus está dizendo: se entrega, se lança, volte para o centro da minha vontade. Porque Deus vai preparar um peixe para salvar Jonas. Deus vai preparar uma situação para te colocar no caminho. Mas você precisa se entregar. Você precisa se lançar. Deus vai criar situações para você exercer seu chamado, para você exercer aquilo que Ele está querendo que você faça. O peixe na história de Jonas não era castigo, era livramento. Porque até no fundo do mar Deus cuida da gente. Agora pense comigo, qual é a área da tua vida que virou um mar revolto? Será que é porque você abandonou o ministério? Porque você abandonou a missão? Porque você abandonou o propósito, o chamado de Deus? Porque você se afastou da comunhão? Porque você começou a olhar para o mundo? Porque você perdeu a intimidade? Porque você não é mais sensível à voz de Deus? Será que Deus te chamou para fazer algo e você está com medo de fazer isso? Você tem vergonha, você se sente incapaz, você diz simplesmente: eu não quero, Senhor, eu não quero. Observe quais são as áreas da sua vida que virou um mar revolto, que tem vento, que tem tempestade, que você não está entendendo nada. Nem todo vento é o inimigo. Se você parar para olhar, você vai ver Deus nessa tempestade. Você vai ver Deus nesse vento. Tempestades vêm quando nós nos colocamos em desobediência e negligenciamos a voz do Senhor. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que essa tempestade é só o começo da tua restauração. Então, se você se entregar a partir de agora, se lançar nesse mar, se lançar e dizer: Deus, eu entendo que essa tempestade é a minha desobediência. Eu entendo que essa tempestade é Deus agindo na minha vida porque eu estou em negligência. Deus vai providenciar um peixe, uma provisão, uma solução, para que você volte para o caminho e consiga exercer aquilo que Deus quer que você faça. Mas, através desse vídeo, eu quero te lembrar que Deus não desistiu de Jonas. E Ele também não vai desistir de você. A tempestade, ela não vem para te destruir. Essa tempestade, esse vento, ele não é para te destruir, mas é para te acordar, para te despertar. Deus sacode o navio, mas Ele prepara o peixe. Ele confronta, mas Ele nos coloca no centro da sua vontade. Ainda dá tempo de você se posicionar. Ainda dá tempo de você ir para o centro da vontade do Senhor. Ainda dá tempo de você parar de negligenciar a voz do Senhor. E é baseado nessa palavra que eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes somos como Jonas,
Sabemos que o Senhor quer de nós, entendemos o que o Senhor quer de nós, mas escolhemos o caminho mais fácil, o que é mais cômodo para nós. Escolhemos o silêncio quando o Senhor deseja que nós venhamos falar. Escolhemos fugir quando o Senhor nos chama para restaurar, para edificar, para construir. Perdoa-nos, Senhor, por cada Nínive que evitamos, por cada propósito que enterramos, por cada chamado que fingimos não ouvir. Senhor, se estamos enfrentando tempestades por causa da nossa desobediência, hoje escolhemos nos realinhar com a Tua vontade. Queremos voltar, queremos Te obedecer, queremos fazer aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. Senhor, se estamos enfrentando tempestades e ventos por causa da nossa desobediência, hoje nós escolhemos nos reconectar com o Senhor, nos realinhar à Tua vontade. Nós escolhemos estar no centro da Tua vontade. Desperta, Senhor, todo aquele que está adormecido espiritualmente, todos aqueles que estão no sono da negligência. Acorda o coração que está no porão da apatia. Traz de volta quem fugiu da rota, em nome de Jesus. E se for preciso, Senhor, prepara o grande peixe para nos guardar no fundo desse mar, mas não permita que a gente se perca. Não permita que nós venhamos nos perder do propósito, do chamado do Senhor. Revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, aonde temos resistido à Tua vontade. Que todo vento, que toda onda, que todo barulho que está acontecendo hoje na nossa vida seja transformado em direção, em restauração e em obediência, em nome de Jesus. Assim nós oramos e declaramos que voltaremos para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.